Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Beside, Treinamento e Mentoria. E é muito bom estar com vocês aqui para a gente poder compartilhar de temas que levam ao nosso crescimento e ao nosso desenvolvimento. Hoje eu quero iniciar com vocês uma série de reflexões com base nesse livro maravilhoso de John Maxwell que chama O Livro de Ouro da Liderança. Esse livro é muito bom e tem preciosas lições que John Maxwell trouxe consigo ao longo de toda a sua vida. Ele que é uma autoridade nesse tema de liderança, e eu gostaria de compartilhar com você algumas dessas temáticas que ele aborda no seu livro. O tema de hoje que a gente vai falar um pouquinho é: se você chegar ao topo sozinho, você fez alguma coisa errada na caminhada. É isso mesmo. Se você chegar ao topo sozinho, você fez alguma coisa errada na caminhada. Quando a gente fala de líder ou liderança, muitas vezes uma palavra que vem acompanhada dela é a ideia de solidão. É a pessoa que muitas vezes chega ao topo, mas está no topo sozinha. Ela chegou e parece que ela está lá sem ninguém por perto. É aquela figura mais ou menos daquele homem em cima da montanha, olhando para tudo que está longe dele, mas ele está também em um cenário de solidão, sozinho, vendo tudo de longe. Para nós, que muitas vezes estamos exercendo essa liderança, seja na igreja, em uma organização, seja na nossa família, ou até mesmo cuidando das outras pessoas que estão perto de nós, temos que tomar todo cuidado, porque essa figura do líder solitário não é algo que corresponde àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Existe uma verdadeira satisfação para chegar no topo. Mas essa satisfação é ainda maior quando a gente chega onde a gente quer, acompanhado das pessoas que nós amamos. Certa vez, um homem que era um guia de alpinismo, ele estava dando uma entrevista. E nessa entrevista, o seu entrevistador começou a perguntar para ele: poxa, esse seu trabalho ele é muito perigoso. Ele falou: sim, é muito perigoso. Muitas pessoas perdem a vida nesse trabalho. E ele continuou questionando, falando sobre os perigos, principalmente do fato desse guia levar outras pessoas junto dele até o cume das montanhas. Então, aquele entrevistador perguntou para aquele homem, falou assim: mas você não consegue perceber que a sua vida corre um risco ainda maior quando você sobe acompanhado de outras pessoas? Será que vale a pena tudo isso? E aquele alpinista falou para o seu entrevistador: dá para ver que você nunca teve essa experiência de levar outras pessoas até o cume da montanha. Quando você tiver essa experiência, você vai ver o sentimento de realização que existe por trás de tudo isso. Eu vejo que não há sentimento mais maravilhoso do que o sentimento de você alcançar algum lugar que você tanto sonha, que você tanto deseja, e ver que você conseguiu preservar ao seu lado as pessoas que você mais ama. Certa vez o Senhor Jesus, ele disse algo que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. Ele disse: o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Às vezes eu fico pensando e vendo, pela experiência, que muitas pessoas conseguiram o sucesso, conseguiram alcançar riquezas, status, poder, conquistas, mas muitas vezes, ao longo da caminhada, elas perderam as coisas mais preciosas da sua vida. Alcançaram o sucesso em detrimento da perda de um cônjuge, em detrimento da perda de um filho ou das melhores amizades da sua vida. Será que vale a pena tudo isso? Eu vejo que o sentimento de realização só alcançará sua plenitude quando a gente alcançar estas vitórias acompanhado das pessoas que nós mais amamos. Aquele alpinista, ele estava tentando expressar esse sentimento, que só vale a pena realmente alcançar o sucesso e vale a pena correr os riscos desse sucesso quando você consegue levar outras pessoas até o ponto desejado. Para a gente alcançar esses objetivos na nossa vida, de guardar aquilo que é mais precioso, que são os nossos relacionamentos, enquanto a gente busca o sucesso na nossa vida, existem muitas barreiras para que isso aconteça. Barreiras que precisam ser superadas nesses relacionamentos,
que muitas vezes nos levam a escolher a solidão ou uma caminhada solitária do que a companhia das pessoas que seguirão com a gente nessa trilha. Uma dessas barreiras que eu acho que é muito importante da gente entender é primeiramente a personalidade. Existem pessoas que por natureza, por sua própria personalidade, por serem mais introvertidas, analítico-reflexivas, essas pessoas que gostam mais de desfrutar da vida através e simplesmente do seu olhar, essas pessoas querem e têm essa tendência natural de viverem as suas vidas sozinhas. Muitas vezes elas não se importam até mesmo de ter a necessidade de outras pessoas com ela. Ela se sente bem consigo mesma e não há nada de errado nisso. Mas muitas vezes teremos que ir contra essa nossa natureza pessoal do isolamento, da solidão, para que a gente agregue, para que a gente inclua outras pessoas, para levar elas com a gente até os objetivos desejados da nossa vida. Então essa é a primeira barreira que nós precisamos vencer, a nossa personalidade, a nossa tendência natural, que muitas vezes é vivermos a nossa vida apenas conosco, sozinhos, solitários. A segunda barreira que a gente tem que vencer para não chegar ao topo sozinho ou não viver uma vida solitária é vencermos as feridas do passado. Muitas pessoas ainda estão cativas de feridas, de mágoas, de ressentimentos que aconteceram lá atrás. E tudo isso faz com que elas escolham caminhar sozinhas do que agregar outras pessoas nessa caminhada. Às vezes o medo de serem feridas novamente, de serem frustradas, fazem com que elas evitem novos relacionamentos, fazem com que elas evitem uma nova traição. Então elas escolhem caminhar sozinhas. E muitas vezes até um ditado popular que diz: você quer algo bem feito? Então faça você mesmo. Cuidado com isso. A gente precisa entender do valor de agregar, de trazer essas pessoas para perto de todos nós. Uma outra barreira que todos nós precisamos vencer é a nossa autoimagem. Porque tem muitas pessoas que, muitas vezes, pelo orgulho, pela vaidade e por esse complexo de superioridade, elas acham que não precisam e não dependem de pessoas que não são tão bem-sucedidas quanto elas, a terem essas pessoas por perto. Então escolhem estar nesse patamar, no último e elevado nível da sua vida e solitárias. Escolhem isso, não querem se misturar com as pessoas que estão iniciando agora a sua caminhada. Por outro lado, pendulando para o outro polo, nós vemos que as pessoas que também têm uma baixa autoestima ou uma autoimagem inferiorizada, elas também têm medo de se relacionar, principalmente com pessoas que estão um pouco mais avançadas ou acima delas. Talvez por medo de se sentirem ainda menores ou mais inferiorizadas do que elas já se sentem. Então escolhem ficar nas suas, escolhem viver a vida solitariamente. Será que você consegue perceber e identificar quais são as barreiras que você tem vivido e que tem impedido você de trazer pessoas para caminhar ao seu lado? Você consegue perceber qual é a sua barreira que necessita ser vencida? Eu falei apenas de 3. Nós falamos sobre a personalidade, as feridas e decepções e também a nossa autoestima. Mas existem muitas outras que a gente precisa identificar e vencer todas elas. Nós temos um grande desafio. O desafio de chegar naquilo que Deus tem para as nossas vidas e não apenas sozinho, mas com tudo aquilo e com todos aqueles que Deus espera de nós. Como pai, eu não posso chegar e alcançar apenas os meus sonhos e sozinho, à custa da minha família, da minha esposa, da saúde emocional dela ou dos meus filhos. Nós precisamos entender que somos uma equipe, que vivemos juntos, na coletividade, nessa sociedade. Não é ganha-perde. Eu preciso entrar na dinâmica ganha-ganha. Todo mundo precisa ganhar nessa situação para alcançar a vitória. Por isso, a gente tem um desafio de não pensar apenas em nós mesmos, mas a gente não se colocar em uma posição de autoridade intocável, naquele que está num patamar inatingível, aonde nos orgulhamos dessa liderança posicional que estamos e nela nos colocamos. Eu tive um professor na psicologia chamado Noé Amorim, um grande amigo,
onde ele falava que muitas pessoas têm a base da sua liderança na sua posição de pai, de líder, de patrão, de pastor, e muitas vezes tentam impor essa liderança, chegando ao ponto de bater na mesa e falar: quem manda aqui sou eu. E Noé sempre falava pra gente: essa pessoa que precisa bater na mesa para avisar quem manda, ela já deixou de mandar faz tempo. A nossa autoridade, a nossa liderança é com base na confiança desenvolvida nos nossos relacionamentos. Por isso, a gente tem que parar de pensar apenas em nós e trazer outras pessoas para caminhar ao nosso lado. Eu sei que é um desafio. Nós somos feridos, somos magoados, somos decepcionados, traídos. Muitas vezes nos frustramos com as pessoas que caminharam já ao nosso lado. Mas o nosso grande desafio é caminhar entre a multidão sem se machucar. É a gente conseguir caminhar com cuidado entre essa multidão, que sim, podem nos machucar, mas que também podem nos orgulhar muito ao chegarmos no topo acompanhado delas. Esse é um grande desafio para todos nós. A nossa vida, queridos, ela se baseia em relacionamentos e não em conquistas. A sua vida só vai ter o verdadeiro sentimento de realização se houverem pessoas que realmente você ama e que te amam ao seu lado ao alcançarem a vitória. A nossa vida, o nosso sucesso se baseia em relacionamentos. Por isso, queridos, vale a pena não ir tão rápido. Vale a pena não correr tanto para termos a companhia de pessoas junto conosco nessa caminhada. Como diz o ditado, você sozinho você pode ir mais rápido, mas juntos a gente sempre vai mais longe. Então deixe um bom legado para os seus filhos, para a sua família, para as pessoas que você ama. Invista na vida delas, tentando levar elas até o cume desta montanha. A gente precisa entender que um líder nem sempre está no topo. Ele sempre está oscilando nessa caminhada de subida e descida. Porque o verdadeiro líder é esse que se importa em pegar essas pessoas na base da montanha e levar elas até o cume, e levar elas até o topo. E quando chega lá, ele desce e depois sobe novamente. Então nós precisamos entender que esse é o nosso desejo, esse deve ser o nosso motivo e a nossa motivação da nossa liderança, que, é claro, segue o modelo de Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve como grande desejo da sua vida manter essa posição. Ele se humilhou, ele se fez homem, se tornou servo, ele caminhou entre nós, ele desceu até a base aqui, a nossa vida, entendendo a nossa vida, e depois ele subiu conosco, ele nos levantou, nos elevou na nossa posição. Que coisa maravilhosa, que se for preciso a gente se humilhe, se for necessário a gente renunciar muitas coisas, que renunciemos, mas que o principal motivo e que a principal motivação da nossa vida se cumpra, que é levarmos pessoas junto conosco. Assim a gente não vai correr o risco de ganhar o mundo inteiro e perder as coisas mais preciosas da nossa vida. Que essa lição nos acompanhe para o resto das nossas vidas, independente das circunstâncias, e que você possa tentar aplicá-la ao longo da sua vida. Eu espero trazer outras reflexões como essa. Quero convidar você a se inscrever aí no nosso canal para receber as notificações, que também nós, colocando novos vídeos, enviaremos para você, e vamos caminhar juntos. Beside significa ao lado de, junto com, e é isso que nós queremos, é crescermos juntos para que o nome do nosso Deus seja glorificado através da nossa vida. Um grande abraço, que Deus abençoe você.